né? Nós somos espíritos. Então, é diferente. O que que nós temos, então? Nós temos um corpo, né? Isso aqui que vocês estão vendo é o meu corpo, mas eu sou um espírito. Mas entre o espírito que pensa e sente e o corpo que é feito de matéria, Allan Kardec descobriu, graças aos espíritos, que há um laço, né, que liga esses dois elementos tão diferentes, o espírito e o corpo, e que ele chamou de, quem estuda aí sabe, de perispírito, né? Então, o perispírito é esse laço que liga o espírito ao que ele tem, que é o corpo físico. Então, é como se a gente tivesse dois corpos, né? Um corpo, que é esse casacão pesado que a gente usa de matéria, que os espíritos comparam a experiência na matéria a você estar como um escafandro, né? Que é aquele mergulhador que caminha no mar. Então, a roupa dele é pesada, ele se move com dificuldade, né? É todo aquele aparato para ele conseguir caminhar no fundo do mar. Então, ele diz que a experiência da gente no corpo material é semelhante a isso, né? Ela é penosa, o corpo é muito difícil, porque é uma natureza, né, material. E aí o perispírito, como é que ele é? Ele é semimaterial, né? Ele é uma matéria mais etérea, mais rarefeita, feita dos elementos aqui do nosso planeta, né? Feita dos elementos da Terra, mas é uma matéria mais sutil. Como a gente pensar na água, quando ela congela, que ela fica bem dura e você pode até caminhar em cima, e a água quando vira líquido e quando vira vapor, né? Então, é a mesma matéria em estados diferentes. Então, a gente tem a matéria no estado do corpo físico, muito densa, e a matéria modificada, mais etérea, mais frágil, mais leve, frágil não, né? Mais leve, que é a matéria que forma o perispírito. Então, a gente tem esses dois corpos, certo? Somos um espírito, temos um corpo espiritual que nos acompanha e que vai se modificando, e temos um corpo físico que a gente recebe ao nascer, ele se desenvolve na barriga da mãe, a gente aprende a lidar com ele, cresce com ele e vive com ele a nossa jornada. O que é, então, o fenômeno da morte, né? O que é o fenômeno da morte? É a separação desse corpo físico e esse corpo espiritual comandado pelo espírito, certo? Então, a gente tem esses três elementos, o espírito, perispírito e o corpo físico. Quando a gente fala em morte, o que acontece? Acontece um processo que a gente usa a palavra desligamento, né? A morte não acontece ao mesmo tempo que o desligamento. Então, quando a gente imagina assim, ó, que eu estou deitada lá numa cama, né, de hospital, em estado grave, muito grave, não é assim, puf, né, cortou, morreu, acabou. Não, ele vai fazendo um processo de desligamento que vai soltando essa ligação que a gente tem entre o corpo espiritual e o corpo físico, célula a célula. Imaginem vocês que essa ligação começa na concepção e se completa aos 7 anos. Demora 7 anos para a gente ligar o binômio espírito-perispírito com o nosso corpo físico. Por isso que, às vezes, para a criança desencarnar é assim, é rapidinho, né? Porque a ligação ainda não é tão apertada como é para nós, os jovens, os adultos, né? Os jovens, né? Estou eu aqui me colocando como os jovens, eu sou jovem há mais tempo. Então, para nós, a ligação ela já está bem feita, né? Ela já está bem firme, mas na criança até 7 anos, ela ainda é muito sutil, ela está em fase de se completar. Depois dos 7 anos, ela se completa, por isso que o André Luiz vai nos dizer, e o Emmanuel também, que até os 7 anos, o amigo espiritual da criança fica do lado dela 24 horas, né? Então, ele está sempre ali, porque ele está ajudando nesse processo de ligação. Então, o processo do desligamento, ele é gradual, certo? Ele não é no momento da morte. Às vezes, ele começa muito antes, e às vezes ele dura também um tempo depois da morte orgânica.
Como é que a gente sabe? Não sabe. Isso varia de caso para caso. Por exemplo, se pega o exemplo da Biba aqui, né? Eu fiz mudança, gente, de casa. Eu vim agora, quem viu outras vezes que eu falei aqui, vai ver que atrás de mim está um cenário diferente, né? Eu estou falando agora aqui da casa para onde eu me mudei. Quanta tralha que eu junto nessa vida, o Senhor tem que ter muita misericórdia de mim, porque é inacreditável a minha capacidade de juntar tralha, né? Então, na mudança, as tralhas todas vêm à tona, porque onde a gente tiver uma gavetinha, a gente vai enfiar alguma coisa ali. E aí, na hora da mudança, tu começa a abrir e começa a tirar. Então, a pessoa começa a guardar as cartas que todo mundo deu para ela, as xícaras que a avó deu, guarda as velas que ganhou no evento não sei o quê, guarda a roupa não sei o quê, e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Aí chega lá para fazer a carteira de identidade, o rapaz pergunta assim para mim, a senhora é doadora de órgãos? Aí eu falo, sou. E aí fiquei pensando, a menina não consegue se livrar dos papéis, dos livros, das xícaras, vai se livrar dos órgãos, boa sorte, né? Vai ser ótimo mesmo essa experiência. Então, para a gente refletir, né, que essa ligação nossa com a matéria, ela vai se manifestar nas pequenas coisas, na nossa capacidade de desprender das coisas materiais. Se eu não consigo me desprender das coisas que eu tenho, como é que eu vou desprender do meu corpo? Já pensaram sobre isso? Então, o processo de desprendimento, ele é um aprendizado que a gente vai fazendo ao longo da vida. Tem pessoas que são bem desprendidas, né? Elas são capazes de dar tudo que elas têm, elas vão dando, elas vão distribuindo, a alegria delas está em dar, elas não são apegadas a nada. Para essas pessoas, o processo de desligamento é mais tranquilo. Aquela pessoa que é muito apegada, que tem dificuldade ou ao próprio corpo ou às suas coisas, ela vai sofrer mais com esse processo de desligamento. Até aqui tudo certo? Daí vamos entender, então, a função maravilhosa da doença, né? Porque muitas vezes, a gente atende as pessoas no atendimento fraterno, que chegam no atendimento fraterno e dizem assim, eu estou muito triste, porque o parente, o pai, a mãe, a avó, o avô, familiar, sofreu muitos meses ou sofreu longos anos com a doença. Por que ele teve que passar por esse sofrimento? Por que teve que enfrentar esse quadro difícil? É muito difícil? Sim, é difícil. É um sofrimento, é inegável, mas ele tem uma função. Entre as várias funções da dor, né, que um dia a gente pode separar para falar só sobre isso, mas entre as várias funções da dor, uma delas está em fazer esse processo de desprendimento. A pessoa chega num estado que o corpo causa tanto desconforto por causa da dor que ela diz o quê? Me leve, né? Ela diz, me leve, me tire daqui, que eu estou já, né, não aguento mais, já estou pronta para entregar os pontos. Então, a dor, ela tem muitas vezes essa função de fazer esse processo de desprendimento, de nos ajudar a compreender que há uma realidade melhor que nos espera e de nos fazer desejar sair desse corpo, né? Outra coisa que faz isso muito bem é a idade, é a velhice, né? Então, à medida que a gente vai chegando, por exemplo, perto dos 70, 80, 90 anos, a gente vai deixando de gostar de algumas coisas, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa de 90 anos se empanturrando de churrasco. Ela não consegue, ela come um pouquinho, né? Ela diz, não, isso aqui o meu estômago não aguenta mais. Então, ela vai, aquelas coisas que a gente, né, na idade jovem, na idade madura, a gente curte, a comida boa, tal, o nosso estômago vai ficando mais fragilizado e ele não suporta mais esse tipo de comida pesada, né? Então, a comida vai perdendo o seu atrativo. É uma das maneiras, né, da gente ir desligando. Então, a idade vai nos fornecendo também esses ensinamentos, né, nos preparando para a gente ir desligando pouco a pouco dos atrativos, dos prazeres puramente materiais e nos convidando a olhar mais para esse mundo espiritual. Então, a morte,
o processo da morte, ele coloca na visão espírita em perspectiva duas coisas para nós, os espíritas, a função da doença e a função da velhice, né? Então, são duas situações que a gente consegue ressignificar, a gente consegue olhar para elas sob uma nova luz, né? Eu acho isso muito bacana. Eu costumo dizer que a doença é o equivalente para o espírito como um spa, né? Seria o equivalente para o corpo. As mulheres ainda têm um adicional, né? Que a gente se submete, só Deus sabe porque é um processo que se chama depilação, né? Não sei se aí em Catanduvas vocês fazem isso, imagino que sim, né? Mas aqui, né, todo mundo que eu conheço, o pessoal vai de forma voluntária e ainda paga, né? Para que arranquem os pelos da perna, da axila, do rosto e tal. É um processo agradável? Não é. Por que a gente faz? Porque vai ficar bonito, né? Então, a doença, ela faz isso com o espírito. É um processo desagradável, mas o espírito vai ficar bonito, certo? É um spa para a alma, né? É aquele tratamento de beleza, assim, que a alma pede, que a alma precisa. Acontece uma coisa muito curiosa quando a gente está próximo da hora da morte, né? Que é um processo psicológico que se chama balanço. É um processo interessante porque ele pode acontecer caso você morra e caso você não morra. É a iminência do fenômeno que dispara esse processo, né? Então, por exemplo, às vezes você está num carro e acontece um quase acidente, né? Você vê o carro vindo em tua direção e aí, na última hora, ele desvia. E aí você diz, meu Deus, né? Essa foi por muito pouco. Nessa hora, o que geralmente as pessoas falam? Eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos, né? Esse daí é um processo natural e que acontece com todo mundo que vivencia uma situação de perigo iminente, assim, de realmente quase morte, né? Tu tem a sensação de que você vai morrer, ele dispara esse mecanismo de balanço, né? E quando a pessoa está ali hospitalizada, muito doente, ou, enfim, que acontece alguma coisa, que ela está próxima da hora da morte, esse mecanismo também acontece. Então, é o horário, é o momento em que, num flash, né, você vai ver toda a tua vida passar diante dos teus olhos. Você vai ver tudo que você fez, as escolhas boas, as escolhas ruins, né? Vai passar e diz que é muito rápido, né? Então, essa faz parte, esse fenômeno faz parte dessa iminência do processo do desligamento. Ele está ligado ali com o processo de desligamento. O que pode dificultar esse momento do desligamento? Vamos imaginar que o parente está lá no hospital, né? Hospitalizado há algum tempo, podem ser horas, dias, semanas. Como é que é o comportamento da família normalmente, né? Diante desses casos? Não me deixe, não vá, não faça isso comigo, fique, por favor, né? E todos, então, ficam falando isso, ou pensando isso, ou então pedindo para Deus, né? Deus, você não vai levá-lo agora, né? Deus, você não vai fazer isso comigo. Deus, não faça isso. Então, a gente fica nesse processo, querendo que a pessoa melhore e saia dessa. É um processo completamente natural, certo? Ninguém aqui está dizendo que quando um parente nosso ficar doente, a gente vai dizer, vai com Deus, então, até a próxima, né? Não, não é isso. Todo mundo quer que melhore, que saia, que se recupere, que dê tudo certo. E até o último minuto, a gente deve manter esse otimismo, né? Mas esse otimismo, ele não pode estar ligado a um sentimento de desespero, de posse, né? É o meu parente, é a pessoa que tem que ficar aqui, né? É bem diferente você querer que a pessoa melhore, mas aceitar a evolução do quadro, e você querer que a pessoa melhore e não aceitar
os acontecimentos, aquilo que a maneira como as coisas estão progredindo. O que acontece, então, quando a família se coloca dessa maneira? Forma uma teia de retenção em torno da pessoa que está desencarnando, da pessoa que está no processo de desligamento. Essa teia de retenção, gente, segura o espírito ali e não permite que ele desencarne. Ah, então isso é bom, vamos todo mundo fazer, né? Porque daí ele não desencarna, melhor para nós. Mas aí o corpo já está nas últimas, né? O corpo já está em processo de falência e a gente não permite que o espírito se desligue. O que a providência divina faz nessas horas? Ela causa a melhora da morte. Quer dizer, estava tudo pior e, de repente, o doente fica bom. Ele melhora, o coração estabiliza, a respiração estabiliza, o nível de oxigênio, tudo melhora. Aí a família se olha e o médico diz, olha, houve uma melhora, todo mundo vibra, beleza e tal. E daí o que acontece? Aquele que não saía da cabeceira do doente de jeito nenhum diz, então vou para casa tomar banho, né? Aí já que tá melhor, sim, aí a família toda fala, vai descansar um pouco, né? Aí depois a gente troca o turno e tal. Então todo mundo se anima e aí mentalmente a família meio que solta essa teia de redenção, né? Essa teia de retenção. A família daí desliga e começa a pensar, não, isso tudo vai passar, que beleza, ele vai sair dessa. E aí nessa hora os espíritos fazem o desligamento e a pessoa desencarna. Então, é muito comum a gente ouvir os casos da melhora da morte, né? Por que acontece, então, esse fenômeno? Porque a família não estava soltando e precisava soltar. Então, eles fazem essa melhora, daí todo mundo se distrai, e daí, nesse momento, então, são cortados, né? Esses laços que nos prendem ao corpo físico. Então, veja como o nosso pensamento, ele tem influência sobre o outro, né? E quanto maior a nossa ligação com a pessoa, maior é essa influência que nós temos com o outro, seja ele encarnado ou desencarnado, seja ele um familiar querido, né? Ou uma pessoa conhecida, a gente tem esse poder de influência. O que é o ideal, então? O conhecimento espírita nos ajuda a ter resignação, a aceitar, né, a pedir a melhora, mas a dizer, Deus, tu que sabe mais do que eu, tu é que vai decidir se vai fazer assim, né, se vai melhorar, se vai ficar ou se vai partir. E a gente aceita das duas maneiras. Não há desespero, não há revolta, então há um coração ali preparado dentro dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz para atravessar esse momento, né? Para conseguir atravessar esse momento. Se eu estou nesse momento, se eu estou numa cama de hospital e eu estou nesse processo de desligamento, quanto mais eu souber sobre o mundo espiritual, mais tranquilo vai ser, porque eu sei o que está acontecendo, né? Eu vou acompanhar o que está acontecendo. Se eu estou nesse processo e eu não sei o que me espera, eu vou ter insegurança. Aí é aquela pessoa que não consegue dormir, ela tem medo de fechar os olhos, porque ela acha que se ela fechar os olhos ela vai morrer, né? Aí ela tem muita dificuldade, porque não conseguiu desenvolver essa ideia do mundo espiritual. E pode até ser uma pessoa religiosa, né? Não quer dizer nada. O que acontece é o que a gente faz do conhecimento que a gente adquiriu, como é que a gente elabora isso, né? Eu penso sobre isso, eu construo essa ideia, então para isso que a gente estuda, para que o estudo nos ajude a formar essa ideia. Como é que vai ser esse desligamento? Porque daí a gente já começa a se preparar, a gente já sabe, né? É comum a pessoa que está nesse processo de desligamento começar a fazer o quê? Ela começa a ver os parentes desencarnados, né? Ela diz, sua tia está ali no quarto. E aí a família diz, já era a pessoa, né? Agora enlouqueceu de vez. E não é. É que ela começa a se desligar e ela começa a perceber a realidade espiritual. Então, começa a ver pai, mãe, começa a ver irmãos, né? Começa a ver familiares que já se foram, avós, ver alguém da família e tal. E daí eu digo sempre para a família, quando começam esses relatos, vá se preparando, né? Porque não quer dizer que a pessoa vai desencarnar logo, mas são indícios, né? São sinais de que ela está se desligando.
né? Lógico que se a gente tiver um médium vidente, ele está nesse processo a vida toda, então aí é um caso diferente, né? Mas normalmente a pessoa não tem a mediunidade, de repente ela começa a perceber os desencarnados, ela está nesse processo de desligamento. E aí a gente vai, então, se preparando, né? Então, a morte física, o infarto, a falência dos órgãos, ela vai acontecer em um momento, mas o desligamento não acontece simultaneamente, não é ao mesmo tempo. Por isso que a gente faz o velório, né? A gente faz o velório não só pela família, mas também pela pessoa que está partindo, para que ela tenha esse tempo de fazer esse desligamento. A gente faz isso sozinho, será? Não faz sozinho. Ninguém nasce sozinho, né? Quando a gente nasce, a gente tem o amparo dos espíritos e da mãe, né? Do médico, de todo um grupo de profissionais ali que nos recebe quando a gente nasce, e para desencarnar, a gente também tem ajuda, tá? A gente também recebe essa assistência. Quanto maior o mérito, né, da pessoa, quanto mais fraternidade ela espalhou ao seu redor, mais assistência ela vai receber, porque mais pessoas ela vai ter interessadas no seu bem-estar, mais amigos, né? Então, esse processo de desligamento, esses amigos vão fazer, vão nos ajudar. A gente percebe que eles estão ali? Não percebe. Na maioria dos casos, nós somos colocados para dormir, né? Nós somos colocados para dormir, algumas vezes a gente acompanha algumas cenas desse desligamento, algumas cenas do velório, mas não sempre. Varia muito de caso para caso. O que os pesquisadores descobriram? Que pessoas com doença prolongada, pessoas muito idosas, em poucas horas, você não tem mais nenhuma ligação entre o espírito, o perispírito e o corpo, né? Isso eles conseguiram verificar tirando fotos da mão da pessoa que morreu, né? E verificando a vitalidade espiritual, aquela foto Killian, né? Então, verificava a vitalidade, de hora em hora eles batiam uma foto e foram acompanhando. Então, e perceberam que pessoas muito idosas, pessoas que tinham passado por uma doença prolongada, em pouco tempo não tinha mais nada ali, nenhum indício de vitalidade espiritual. No entanto, pessoas que tinham cometido suicídio, demorava muito tempo para conseguir fazer esse processo. Então, olha a diferença, né? Porque a gente tem o tipo de morte, que é aquela morte natural, né? Aquela morte onde o processo de desligamento ele vem fazendo naturalmente, e aí a gente tem a pessoa que corta o fio da própria vida pela própria vontade, indo contra as leis divinas. Então, nesse caso, o sofrimento dela para se desligar é muito maior, porque a dificuldade vai ser muito grande. Não consegue fazer o desligamento assim imediatamente. Lembrando que são regras gerais, né? Mas cada caso é um caso. Então, a gente não tem como avaliar, só quem vai avaliar isso são os espíritos que nos atendem, os espíritos que sabem, né, do nosso quadro íntimo. Eles é que sabem dizer, essa aí vai ser fácil, essa aí vai demorar, porque não conseguia dar nem as xicrinhas, então não sei não o que vai sair dessa aí, né? Então, os espíritos conseguem avaliar isso, mas a gente não consegue julgar nem a gente mesmo, né? Às vezes a gente acha que é desprendido e não é, às vezes a gente acha que tem dificuldade e é mais desprendido, então a gente tem mais dificuldade mesmo para se avaliar, né, para ver. No entanto, o conhecimento espírita está aí para que a gente vá fazendo essa reflexão, né, gente? Vamos pensando aí as coisas que a gente tem, que a gente não usa, que a gente pode doar, que a gente pode dividir, que a gente pode encaminhar, e vamos avaliando o nosso grau de dificuldade, né, com essas coisas. Quais são as coisas das quais eu não consigo me desfazer e por que eu não consigo me desfazer? Se eu fechasse os olhos amanhã, né, quem que vai resolver minhas coisas? Porque amanhã, você fechou os olhos amanhã, acabou, tu não tem mais o que dizer, né?
Tu não tem mais como ficar mandando comunicação mediúnica, viu? Isso aqui é para ficar para o fulano, isso aqui não é para vender. Não, acabou a ingerência. Acabou, a partir do momento que você fechou os olhos, você não tem mais direito sobre nada da matéria, certo? E é a família, né, que vai resolver, que vai decidir. Então, o que nós vamos fazer daí? Então, é interessante a gente sempre pensar, né, como é que estão as nossas coisas, se elas estão em ordem. Ah, eu tenho alguma coisa no meu nome, isso está em ordem. Se acontecer alguma coisa comigo, quem é o advogado? Quem é que vão chamar, né? Para quem que vai ficar? Pensando nessas coisas, a gente ir preparando, né? Preparando a ideia, pensando com antecedência. Eu não sei se eu já falei aqui para vocês, mas eu tenho um irmão mais novo. Esse irmão mais novo, ele tem 2 filhos. Cada vez que ele viaja, ele me manda uma mensagem. Ó, o telefone do advogado está aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, você entra em contato com ele, meu testamento está pronto, está tudo em ordem e tal. Primeira vez que ele fez isso, eu fiquei assim. Mas ele é mais jovem do que eu, ele tem 2 filhos, e cada vez que ele viaja, ele se prepara, ele tem tudo organizado, porque se acontece alguma coisa com ele, ele tem as coisas organizadas e resolvidas já. Para não dar trabalho para os outros e para que aconteça o que ele quer, né? Como ele acha que deve ser o certo. Então, a gente vê muitas famílias que sofrem muito, porque a pessoa até o último minuto, ela diz assim, isso lá, depois vocês resolvem. Vocês que se virem, né? E quem já teve que fazer inventário sabe o horror e a burocracia que é, e a tristeza que é, e como às vezes uma família se desestrutura por causa dessas questões de herança, de inventário e brigam, né? Então, quando a gente fala de morte e desligamento, a gente está aqui falando daquela morte natural, mas existe também aquela morte que é por acidente, né? Aquela morte que, de repente, a pessoa, de um momento para o outro, cortou a vida orgânica, né? Porque aconteceu um acidente, aconteceu um infarto, né? Uma coisa que foi fulminante. E aí, né? Nesses casos que você não pode começar o processo de desligamento. Então, Simonetti nos fala, baseado na obra espírita, na obra de Kardec, que nesses casos, muitas vezes, a gente tem um processo de quitação do passado, né? Alguma coisa, alguma lição, esse espírito pediu, ele solicitou e concordou em passar para morrer daquela forma, né? Mas vamos fazer uma pequena distinção aqui. Às vezes a pessoa sofre um acidente porque ela provocou esse acidente. Ela foi imprudente, ela foi descuidada, né? E aí é praticamente um suicídio. Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Temos que fazer. Quem é que vai julgar isso daí? É Deus que vai julgar, não nos compete julgar. A gente só está analisando para título de estudo, né? Então, um acidente, que realmente é um acidente, como a gente ouve muitos relatos através das cartas do Chico, né? Os jovens estavam indo de uma cidade até a outra para participar, tocar, era uma banda marcial, e aí a caminhonete, a van, caiu no rio, né? E vários jovens morreram. O acidente onde a família inteira morreu, menos um, né? A família inteira desencarnou. Menos o pai e a mãe, os 3 filhos, como tem aquele livro que eu não consigo ler sem chorar, Crianças no Além. Não sei se vocês conhecem esse livro. Se vocês forem ler esse livro, gente, a caixa de lenço tem que estar do lado, porque é muito doloroso, assim, né? Muito, mas ao mesmo tempo, porque o casal vai na viagem e morrem os 3 filhos no acidente, né? Então, imagina você, de repente, em 1 minuto, perder a família, né? E ainda, por cima, as crianças da família. Então, aí o que acontece? O filho mais velho, que tinha 8 anos, se não me engano, ele escreve através do Chico para os pais, né? Para dizer, eu estou aqui, o vovô fulano está me ajudando a escrever, a nossa irmãzinha, quando a mamãe se desespera e chora, ela chora também, porque ela sente o desespero da mamãe. É um livro lindo, ele é, assim, é uma comunicação muito singela, mas repleta de ensinamentos, né? Falando do que acontece quando acontecem esses acidentes. A gente tem também aquele livro Somos 6, né, que conta do incêndio no Joelma,
onde uma moça, a Volkmar, vai desencarnar no incêndio do Joelma, né? Um incêndio bem famoso, assim, foi um evento horroroso, e ela também, através do Chico, vai mandar uma mensagem para a mãe, contando, então, o que acontece nesses casos de acidente, né? E a gente vai acompanhando as diferenças, né, entre esses processos de desencarne ali. O suicídio, nesses casos, né, é sempre um problema, né, porque a pessoa sai abre uma porta, achando que ela está fugindo de um aposento para cair num precipício, né? Então, ela sai de uma situação ruim para cair numa situação pior. É o fim? Não é o fim, porque não existe fim, mas ela fica pior do que antes de cometer o suicídio, né? Nada que com o tempo, com as preces, com o esclarecimento, a pessoa não receba novas oportunidades, né, de recomeçar, de aprender, mas, enfim, que o suicídio, daí, a pessoa vai contra a lei divina, então ele tem consequências mais difíceis para esse processo do desligamento. E quando morrem as crianças, né, quando desencarnam crianças na família, também são processos que nós nos comprometemos antes desta reencarnação, né? Nós e as crianças que vão desencarnar, combinamos, né? E aí, então, essas crianças desencarnam cedo e mexem com toda a família. O aprendizado não é só para o pai e para a mãe, é para toda a família, toda a comunidade fica sensibilizada com a partida de crianças, né? Mexe com todo mundo. O que esses acontecimentos fazem por nós? Fazem a gente pensar na vida espiritual, fazem a gente pensar em Deus, fazem a gente pensar para onde foi, como estará, buscar respostas, né? Então, todos esses processos de morte, que não são a morte natural na velhice, eles têm como objetivo mexer com a gente para que a gente se volte um pouco mais para as coisas espirituais. É por isso que eles acontecem. Então, o dia de finados não é só um dia para a gente pensar na saudade, né? Mas também é um dia para a gente refletir sobre as questões espirituais, sobre onde eles estão, aqueles que já partiram, né? O que eles estão fazendo? Como é que nós podemos nos conectar com eles, né? Pelo pensamento. Então, quando a gente fala de crianças, de morte de crianças, muitas vezes a gente também está falando, perdão, de espíritos que precisavam de um tempo para terminar alguma coisa, né? Que eles terminaram interrompendo a vida antes. Então, o espírito interrompe a vida e faltava um período, então ele reencarna e ele vive, cumpre aquele período. Ele precisava daquilo, né? Para conseguir seguir adiante, para melhorar. O André Luiz tem um livro maravilhoso que chama Entre a Terra e o Céu, onde ele conta a história de uma família, né? E o espírito que está falando dessa família, ele reencarna como uma criança e na primeira vez ele morre afogado na praia. E aí depois ele reencarna de novo na mesma família e aí ele morre de novo de choque anafilático, né? E morre também na primeira infância. E aí a gente pensa, meu Deus, né? Mas 2 vezes a tragédia na mesma família. Mas o que acontecia com esse espírito em particular? Era um antigo suicida, né? Que tinha tentado acabar com a vida 2 vezes. A primeira vez por afogamento e a segunda vez por envenenamento. Então ele reencarna e aí ele vai fazer o processo de quitação, a morte pelo afogamento, um acidente, e a morte por choque anafilático, que é um tipo de envenenamento. O corpo entende aquilo como um veneno, né? É uma reação alérgica fortíssima que leva à morte. Então, ele faz um processo de quitação. Por que ele precisa passar por isso? Porque enquanto ele não faz o processo de quitação, ele está enfermo no mundo espiritual. Daí, falando muito por cima, né? Porque o livro vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado, é uma história com muitos ensinamentos, lindíssima, assim. Então, esse retorno na infância, ele tem explicação dentro do processo do estudo da reencarnação. Quando a gente começa a estudar a reencarnação, esse ir e vir e essa partida na infância, que para os outros
a gente escuta muito a frase assim, não aceito, não é possível que Deus queira isso, que seja assim. Dentro da ideia da reencarnação, tudo faz sentido, tudo tem a sua justiça, tudo a gente consegue entender. Então, a reencarnação explica a partida das crianças, né? Por que que isso acontece? E agora, para tentar me encaminhar assim para o final, a gente falou então desse processo de desligamento, né? Falou desses tipos de morte, a morte natural, a morte por acidente, o suicídio, a morte na infância. Tem muitas outras coisas que ele aborda nesse livro, tá? Mas eu não vou conseguir falar aqui porque não dá tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o velório daí, né? Hoje é um dia também, às vezes, para a gente lembrar do velório, da pessoa que se foi, aí a gente pensa, lembra do velório, né? O que é o velório ideal? Se a gente pensa que o espírito está ainda lá, se desligando do corpo, né? Será que a minha postura mental, ela tem influência sobre esse processo? Ela tem, né? Então, o melhor velório é aquele que vai pouquíssima gente, né? O morto é um mendigo indigente, né? É o melhor velório que tem, porque não há perturbação. O pior velório é aquele super concorrido, a figura política, né? Morreu, foi meia cidade lá para ver. É o pior velório. Por quê? Porque a gente vai, mas não tem a disciplina do pensamento. Então a gente vai e fica lá, mas está pensando: será que desliguei a panela do feijão? Será que fechei a porta? Vai chover? Minha roupa toda no varal, né? Puxa vida. E aí a gente fica naquela indisciplina de pensamento quando não pensa coisa pior, né? Ah, fulano, deitado aí agora, quem te viu, quem te vê, bem feito, né? A gente faz aquela cara de sofrimento, mas intimamente tá feliz que a pessoa morreu e tal, né? Então, tudo isso, o espírito que está ali, ou ele está ouvindo, ou ele está percebendo, né? Recebendo essas emanações mentais de todo mundo que está ali no velório. Flores, velas, paramentos, nada disso tem influência sobre a pessoa que está ali, certo? O que tem influência sobre a pessoa que está ali? Os pensamentos das pessoas que ali estão. Então, vamos pensar sobre isso a próxima vez que a gente vai a um velório. Não precisa ficar muito, né? Não precisa ficar horas. Às vezes você vai e se a sua disciplina mental te permite fazer uma prece por 5 minutos, fique 5 minutos, faça a prece, depois vai embora. Se você aguenta um pouco mais, 10 minutos, meia hora, faça a prece. Ah, o meu pensamento não fica disciplinado, leva um livro. Abre o livro, fica lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no final dele, gente, tem preces para alguém que acaba de morrer, preces para fazer no velório, né? Ela é muito útil, muito boa, cheia de ensinamentos, vai lendo aquilo. Se a família permitir, faz uma prece em voz alta, né? Porque o que ajuda nessa hora do velório é a emanação mental, é o pensamento. Então, a prece falada, a prece pensada, a prece feita de coração, isso aí é o que ajuda no momento do velório, né? Eu brinco sempre com os meus filhos, digo, a hora que quando eu morrer, coloque música. Me enterre primeiro e não avise ninguém, avise só depois que me enterrar daí, pronto, né? Ah, enterramos a mãe. Ah, como assim? Sim, né? Não quero velório com muita gente, não, para, né? Não ficar ali perturbada por causa disso. O que é o velório ideal, então? O velório ideal é aquele onde a gente tem a ideia de que aqui saiu o barco, certo? Já viram um barco quando sai do porto? Tu vai acompanhando o barco e o barco vai indo, vai indo, vai indo. Chega um momento que você não vê mais o barco, não chega? E aí, a gente começa a chorar porque o barco sumiu? Não, porque a gente sabe que o barco está onde? Está longe, né? A Terra é redonda, ele sumiu da nossa vista, mas ele está seguindo o caminho dele e vai aportar em outro lugar, em outro país, em outra praia, não é assim? Então, a morte é isso aí, o velório. A pessoa está saindo daqui, o barco dela está indo e ele vai ser recebido lá pelos outros que foram antes. Os pais, os avós, os irmãos, os tios, o anjo da guarda, espírito protetor. Todo esse grupo está do lado de lá e estão esperando ele chegar. Com festa, né?
é comemorando, felizes, nos encontramos de novo. Então, esse é o velório ideal, aonde a gente fica com saudade aqui, a gente chora, pode chorar, normal, mas sem desespero, sem revolta, porque a pessoa não sumiu, não desapareceu, não está sozinha, né? Muito pelo contrário, ela está indo encontrar aqueles que foram antes, os que nos precederam, né? Esses são os que vão estar ali nos esperando. E aí, então, isso nos traz para o dia de hoje, né? Será que é útil ir ao cemitério? Aí a gente enterrou a pessoa, né? Não foi a pessoa que nós enterramos. O que que foi? Lembra da história do binômio lá, o corpo e o espírito, né? Então a gente tem o espírito, perispírito e o corpo. O que que ficou enterrado lá? Foi o casacão, né? Foi aquele corpo que não servia mais, que teve falência de órgãos, que o corpo parou de funcionar e ele foi enterrado. Matéria orgânica para virar, né, voltar para a natureza. E aí, então, é lá que a gente vai receber os nossos parentes, as nossas visitas? Será que é útil isso? Muito melhor se você tiver um retrato da pessoa que você ama na sua casa, colocar ali um vaso de flores, né? Uma rosinha, uma margarida que tem no seu jardim. Olha, colhi para você hoje, pensando em você. E ele recebe essa prece, ela recebe essa homenagem. Muitas vezes eles estão do nosso lado quando a gente fala isso, né? Quando a gente pensa, quando a gente lembra, eles estão ali. Então, a homenagem para aqueles que se foram, ela pode ser feita diariamente, semanalmente, como a gente preferir fazer, e também no dia de finados, mas ela não precisa ser feita no cemitério, porque não há nada lá que interesse aquele que se foi, né? Imagina se você ia gostar de fazer uma reunião com a sua família em volta de uma roupa velha que você doou e não usa mais, né? Uma roupa rasgada, uma roupa que já tá, que não dá nem para dar para ninguém a roupa do estado que ela está, né? Vamos nos reunir aqui ao redor desse casacão que você não usa mais, que não serve mais, que tá aqui rasgado, né? Cheirando mal. Será que era ali que a gente ia gostar de reunir a família? Então, o dia de finados para nós, os espíritas, ele vai se revestindo de outros significados, né? A gente não sabe que não precisa ir ao cemitério para honrar a pessoa que partiu. A gente pode fazer isso no santuário do próprio coração, no santuário da própria casa, do próprio lar. E se você quiser realmente deixar o seu parente que partiu feliz, faça o bem em nome dele. Leve algo para alguma família que está passando por dificuldade, leve algo para alguma criança em nome dela, leve algo, doe algo, converse com alguém, visite um doente e fala, fiz isso pensando em você, em sua homenagem. O melhor presente que nós podemos oferecer para eles é o bem que a gente faça, dizendo, ó, você está me motivando a fazer isso. É um presente maravilhoso, eles vão amar. Então, além de oferecer flores, né, além de fazer a prece, a gente também pode fazer o bem, que eles vão gostar muito, eles vão ficar muito felizes, né, que a gente faça essa oferta para eles. Finalmente, o tempo da morte, né, o assunto da morte, o tema, ele nos faz pensar o seguinte: se fizerem uma pesquisa, né, e de fato fizeram essa pesquisa, o maior medo das pessoas é perder alguém próximo, né? É o maior medo, que morra o pai ou a mãe, que morra o marido ou a esposa, né? É o grande medo que a gente tem é perder alguém. E por que isso acontece, né? É só por causa do amor? É só por causa da ligação? Não é. É porque a gente acaba construindo uma ideia de que nós precisamos dos outros para existir, né, dentro da família, que sem eles nós não conseguimos existir, nós não somos nada. É como se eles fossem as nossas muletas, né, de apoio emocional. Não é igual o processo de cooperação que existe no lar, não é disso que eu estou falando, né? O processo de cooperação é natural, deve existir, o amor é natural, deve existir, mas às vezes a gente coloca toda a responsabilidade da nossa felicidade sobre os ombros do outro. E aí a ideia de que ele venha a morrer, venha a desencarnar, é horrorosa para nós. Nos traz muito sofrimento. Então, o Espiritismo nos convida a rever esse conceito, certo?
Você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade, e não existe nenhuma pessoa que seja absolutamente necessária à sua caminhada, a não ser você mesmo. Porque todas as pessoas que estão ao seu redor, elas podem ser chamadas a qualquer momento. E você não tem controle sobre isso. Ou você pode ser chamado a qualquer momento. Nós não temos controle sobre isso, e ainda bem, né? Ainda bem que a gente não sabe, né? Deus nos deixa aqui e diz, vai ficando, e nós vamos ficando. Mas no momento que nós nascemos, gente, a ampulheta do tempo começou a virar, né? E a areinha do tempo vai escorrendo. Só que nós não sabemos quanta areia ainda tem correndo ali para nós, né? Para uns, vamos viver até 100 anos, para outros até 80, para outros um pouco menos, né? E nós não sabemos. Então, essa ideia de que a pessoa pode partir, de que nós vamos ficar, é uma coisa que nós devemos trabalhar no nosso pensamento para encarar com mais naturalidade, para encarar com mais resignação, quando isso aconteça para nós, quando isso aconteça no nosso entorno, quando isso aconteça na nossa família. Finalmente, para concluir, o Simonetti termina esse livro maravilhoso dizendo uma frase de um filósofo, né? Ele diz assim: aprende a bem viver e bem saberás morrer. É uma frase de Confúcio. Então, vale para todos nós, né? Se a gente tiver uma vida boa, a gente vai ter uma morte muito tranquila. Se a gente conseguir pôr em prática aquilo que a gente estuda dentro da doutrina, não temos nenhum medo da morte, né? A morte não tem nada para nos assustar. Quando que a gente vai ter medo da morte? Quando a gente escutou muita coisa, mas não pôs nada em prática, né? Porque daí, a hora que a gente fechar os olhos, a consciência vai nos cobrar. Não é Deus que vai nos cobrar, somos nós que vamos nos cobrar. Ué, tu não leu sobre isso? Não leu sobre perdão, sobre amor, sobre caridade, não escutou palestra, não estudou, e por que não fez, né? Então, aprende a bem viver e bem saberás morrer. Se a gente tiver uma vida boa, pautada nos padrões do Evangelho que Jesus nos propõe, a nossa morte vai ser muito tranquila. E daí, gente, nos veremos todos lá, né? Se Deus quiser, nos veremos antes disso, encarnados aqui, mas se acontecer da gente desencarnar, nós também nos encontraremos no mundo espiritual. Eu fico muito feliz hoje, meus pais moravam em São Paulo, então cada vez que eles vinham me ver, eles viajavam 820 quilômetros para chegar até aqui. Hoje que meu pai está desencarnado, olha que maravilha, ele pensa em mim, ele está aqui, né? Então, é muito fácil para aqueles que a gente ama estarem conosco depois que eles foram para o mundo espiritual. Pensou, chamou. Eles vêm, estando em condições, eles vêm. Então, a gente vai estar em contato com eles, eles estão ao nosso redor. Está reunida a família, jantando, almoçando, e começou a falar na avó, no vô, pode ter certeza que ele está por ali, que ela está por ali, sugerindo a lembrança, né? E a gente começa a falar deles, fica feliz, fica emocionado, e eles também nos acompanham felizes e emocionados. Vão nos visitar durante o sono, vão aparecer em sonhos para nós, vão vir conversar conosco, vão estar conosco, porque a morte não separa ninguém, não tira ninguém de perto de nós, né? Muito pelo contrário, ela aproxima aqueles que se amam verdadeiramente. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Não sei também se alguém tem alguma pergunta, né? Deixamos aí aberto se alguém quiser perguntar alguma coisa, porque é um assunto que traz bastante dúvida às vezes. Com certeza. Amber, que lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Foi incrível. Sempre muito bom te ouvir. E esse tema, estava pensando enquanto você falava, é tão importante de ser falado, né? Que é uma coisa que meio que o ser humano escapa, né? Foge, evita, não vai falar nisso, né? Então, olha como é bom, como é importante, como é fundamental, né? Tocar nesse assunto, e desde pequeno, desde criança, né? Já abusando um pouquinho mais de você, vou te pedir para tu fazer um encerramento para nós, pode ser? Que é tão bom te ouvir. Só mais um pouquinho. Vamos lá, então. Vamos fazer. Então, agradeço a atenção de vocês, a paciência, e vamos lá. Elevamos a Deus, nosso Pai, o nosso pensamento agradecido pelo dia de hoje,
pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade do trabalho, Senhor. Inunda a nossa mente com os teus conceitos, com as tuas ideias, que possamos ser uma janela aberta para que o sol da imortalidade penetre, nos enchendo de claridades e esperanças novas, que possamos abrir o coração a esses ensinamentos que a doutrina nos traz, nos esclarecendo e nos conduzindo a um estado mais alegre, de resignação, de coragem e de ânimo diante das dificuldades da vida. Sentimos nesse instante aqueles a quem nós amamos e que já se foram, que estão conosco e nos abraçam. O seu abraço é percebido por nós na forma de um fluido muito agradável, uma sensação de emoção, uma sensação de proximidade, de carinho. Sentimos que eles estão conosco e nos passam todo o seu amor, toda a sua energia, nos dando aquele passe dos corações abnegados, dos familiares queridos. Agradecemos, Senhor, te rogamos que o amor que nos une possa se estender por toda a humanidade, especialmente os lugares que mais necessitam dele hoje, os lugares onde há guerra, onde há conflito, onde há violência. Ampara a nossa comunidade, a fim de que possamos todos aprender a viver em paz. Ampara os nossos irmãos que estão sofrendo com as enchentes. E, sobretudo, Senhor, torna-nos sensíveis às necessidades alheias. Ajuda-nos para que sejamos os teus trabalhadores verdadeiros. Se conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada a vocês. Bom descanso. Até.